Então o presidente Lula está querendo criar um novo imposto sobre dividendos aqui no Brasil. Afinal de contas, o que ele comentou recentemente é que no Brasil tem gente que nasce e vive de dividendos e morre sem pagar imposto de renda. Será que agora esse projeto vai para frente? Principalmente depois do Lula ter reafirmado que esse país precisa de gente vivendo de trabalho. Como se quem vive de dividendos não trabalhasse nada. Vamos falar mais sobre isso e sobre a ameaça real da taxação de dividendos aqui no Brasil, o que é que pode acontecer no mercado caso isso aconteça e o que é que o investidor tem que fazer e se preocupar num caso como esse. Vamos lá, e a gente tem visto uma chuva de novos impostos aqui no Brasil, isso não é mais novidade para ninguém, até os fundos imobiliários foram alvo disso de novo. O que mudou na tributação dos fundos imobiliários com a reforma tributária? E basicamente os FIIs passaram a estar sujeitos às cobranças do IBS, que foi criado para substituir o ICMS no Brasil, e também do CBS, que veio para substituir o PIS e o COFINS. E na prática os fundos imobiliários já eram taxados, mas agora eles passam a equivaler à mesma taxa de operações de crédito. Ah, Felipe, mas quanto é que vai ficar essa alíquota efetiva para fundos imobiliários? Bom, quando você vai pagar de imposto, ficou para depois. Essa alíquota vai ser decidida posteriormente pelo Congresso. É assim que as coisas acontecem por aqui. Primeiro você está obrigado a pagar, depois é que você descobre quanto. Mas depois disso, o Lula veio a público também para reclamar que quem vive de dividendos não paga imposto. O que não faz absolutamente sentido nenhum e eu tô me controlando muito para manter a racionalidade e a tranquilidade nesse vídeo. Então, pensando nisso, eu preciso te lembrar que quem mais paga imposto nesse país é quem vive de dividendos. E eu vou te mostrar isso já já. Mas é fato também que desde que eu comecei no mercado financeiro há quase 8 anos atrás, eu escuto histórias sobre taxação de dividendos. E isso independe de ideologia política. A gente precisa ser bem justo aqui. Afinal de contas, o próprio Paulo Guedes também defendeu por muito tempo a taxação de lucros e dividendos. Inclusive trazendo falas mais preocupadas com a população do governo do que qualquer outra coisa. Perderemos respeito da população se não pagarmos imposto sobre lucro e dividendos. Por isso que não é surpresa nenhuma que o Lula ia ser um dos maiores defensores dessa ideia. Desde o início do governo já se defendia essa nova ação ali. E tudo isso vem à tona ainda mais depois do governo confirmar rombos bilionários nos cofres públicos, precisando ainda arrecadar cada vez mais dinheiro, que a gastança não tá dando conta. Inclusive, falando em arrecadação no Brasil, setembro a gente bateu um novo recorde para o mês de setembro, com um crescimento de praticamente 12% a mais em impostos. Mas isso não foi só em setembro, não. Maio também registrou recorde, julho registrou recorde também de arrecadação de impostos. Março foi o março com mais arrecadação de imposto de todos. E é por isso que a gente vê uma curva ascendente assim de pagamento de imposto que a gente tem aqui no país, sendo que mesmo com recorde atrás de recorde de arrecadação, uma criatividade gigantesca para criar imposto, ainda assim o governo Lula está recebendo uns alertas ali do TCU sobre o descumprimento de meta de déficit zero para acontecer em 2024, que fazia parte da proposta dele, mas não vai acontecer, a gente já falou disso aqui no canal já no passado. Então o contexto que a gente tem é esse, essa ideia de tributação de dividendos já vem há muito tempo, ela é difícil de passar porque tem muita oposição também. O que é que a gente tem no momento atual? A gente tem que a reforma do imposto de renda ainda está nas mãos do presidente Lula e deve ser enviado ao Congresso ainda nesse ano. Quando? Como? Não temos certeza. O que a gente sabe é que um dos tópicos mais esperados é a tributação de dividendos. E aí, beleza, tô contando tudo isso para você entender o contexto histórico e a gente precisa fazer duas coisas. Comprovar porque quem vive de dividendos é quem mais paga imposto no Brasil e pensar o que é que vai acontecer com os investidores caso isso aconteça mês que vem, por exemplo. Agora, antes de eu te responder, eu pergunto o que é que você tá pensando sobre isso. Se a taxação de dividendos acontecesse amanhã, quem seria você como investidor? Porque no meu canal do YouTube, o Seu Dividendo, eu vi muito comentário de pessoas falando sobre isso. Como o Anderson falou que, vou trocar tudo para Bitcoin. Enquanto outras pessoas, como o Life Invest, por exemplo, diz que continuará aportando com foco em dividendos e segue o jogo. E aí nessa história, quem é que tá certo, quem é que tá errado? E aqui cabe uma diferenciação muito grande pra gente ser um investidor cada vez melhor. É muito importante que todos nós separamos o nosso eu cidadão, que é esse que vota, que tem opinião política, que pensa, eu tô meio puto de falar dessa história de imposto aqui, porque isso me deixa revoltado. Agora, quando a gente vai falar do nosso eu investidor, um cara mais racional, que tem que tomar decisões assertivas pra chegar na nossa liberdade financeira cada vez mais rápido, esse cara precisa pensar com mais consistência. E o que acontece quando a gente vê uma manchete ou um vídeo como esse, a aprovação dos dividendos na taxação que vai chegar, é muito comum que a resposta automática e imediata do nosso cérebro seja dada pelo nosso eu cidadão, que pensa, então agora quem investe em dividendos está ferrado, tudo mudou, o impacto no mercado financeiro vai ser gigante. E isso tudo acontece por um viés chamado de viés do enquadramento, que faz com que você pense de formas diferentes a depender de como a informação foi apresentada para você. E é por isso que nessa imagem que está aí na tua tela, você pensa que o círculo verde é maior quando ele está do lado direito e ele é menor quando ele está do lado esquerdo. Só que se você olhar bem para essa figura aqui, o que você vai descobrir é que, na verdade, os dois círculos verdes, eles são do mesmo exato tamanho. O que muda é o entorno, é o contexto em que eles foram te apresentados. Então essa ideia de ler a manchete e imediatamente concluir que dividendos não vale a pena
não é uma forma racional de se pensar, não é uma boa tomada de decisão pelo seu investidor. E é justamente para evitar esses viés que o próprio ser humano tem e que aplica e joga contra ele mesmo, que a gente aqui no Clube do Valor gosta de investir com base em estratégias sistemáticas. Que independente se eu, Felipe, tô puto com história ou se eu tenho uma posição política A, B ou C, a nossa forma de investir, o nosso eu investidor, se baseia 100% em decisões racionais. E aí, meus amigos, com uma boa estratégia sistemática nas mãos, pode vir taxação de dividendos, pode vir Selic mais alta, Selic mais baixa, pode vir crise mundial, mas o fato é que você vai seguir muito mais protegido do que 99% de todos os investidores do mundo. E é exatamente essa forma sistemática de investir que a gente mostra para vocês nas nossas consultorias gratuitas. Inclusive, essa semana eu recebi um relato de um dos investidores que participou desse momento de consultoria e o comentário dele foi que ele ficou muito mais confiante por causa das estratégias apresentadas, principalmente porque ele já tinha passado por traumas financeiros e que agora não vai passar mais. Se você quiser participar de uma consultoria gratuita, onde a gente vai literalmente doar 1 hora do nosso tempo para vocês, eu te convido a participar de uma das 7 vagas que a gente liberou para essa nova semana aqui no Clube do Valor. Para isso, é só preencher um link muito rápido com o teu nome e telefone que vai aparecer aqui em cima e também tá na descrição do vídeo. Vai lá e corre, garante a tua vaga. Beleza, vamos dar mais um passo e pensar se quem vive de dividendos realmente não paga imposto. Primeiro de tudo, cabe a definição que dividendo é o salário de quem tem uma empresa, do empresário. Se você tem uma padaria e usa o valor das vendas para comprar mais pão, para repor teu estoque, para pagar teus funcionários, para pagar aluguel, internet, água, luz, contador, pagar frete de mercadoria, pagar publicidade, pensar como é que você vai fazer a fachada, fazer reforma no teu imóvel, 13º e férias de todos os funcionários. E além disso, pagar imposto, muito imposto, para ver se lá no fim sobra alguma coisa de lucro líquido para talvez você tirar uma parte para você ou a outra parte reinvestir no teu próprio negócio. Aquilo ali é o dividendo. Mas vamos então ver quanto é que uma empresa paga de dividendos. Porque afinal de contas, se a gente pega uma DRE, que é uma demonstração de resultados de uma empresa, de forma aleatória na internet, o que a gente tem é a receita bruta com vendas e serviços, ou seja, o que a empresa bota para dentro de casa. E aqui a empresa já tem o primeiro imposto que ela paga sobre tudo que ela vendeu. Aqui já é uma forma do governo de dizer, olha só, eu não quero saber se você vai ter lucro no fim. Se você tiver prejuízo, o problema é seu, mas eu quero a minha parte. Então o governo é teu sócio majoritário sempre. Aí depois você tem a tua receita operacional líquida e você vai pagar as tuas despesas com vendas, que normalmente é comprar mais mercadorias, pagar as pessoas que trabalharam para você. Depois você tem mais custos aqui, que normalmente são os custos fixos, de aluguel, de transporte, de bonificação da sua equipe. Depois você tem um lucro líquido antes da próxima carga de imposto. E aqui, antes de você realmente ter seu lucro líquido, você vai pagar o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, que é o CSLL. Então é como se o governo fizesse um sanduíche em todas as empresas. Você paga lá em cima quando você vende, mas você paga lá embaixo que é para poder ter seu lucro líquido também. Ah, Felipe, mas é imposto demais. É, mas você não viu quanto que se paga de imposto ainda. Lá na receita bruta, que é sobre quanto você vende, você vai pagar o PIS e o COFINS, que na média custam 3,65%, e vai pagar ICMS ou ISS, depende do nicho da tua empresa, que vai de 2% a 5%. Aí depois, você ainda paga imposto sobre a contratação de seus funcionários. Você sabe que se você contrata um funcionário ali que ganha 3 mil reais pela CLT, o custo daquele funcionário é muito mais do que 3 mil para a empresa, apesar do funcionário receber muito menos que 3 mil, porque ele também paga imposto. E aí de custo de funcionário, você tem essa média aqui que tá na tua tela, ó. Fração de férias, fração 10%, INSS patronal, SAT, salário, educação, tem tanta coisa que a conta que se faz normalmente é 40%, a depender do tamanho da sua empresa, acima do salário bruto do funcionário que você vai pagar só de carga tributária. Beleza, Felipe, acabou? Não, não acabou. Tem um imposto sobre o lucro, que é o CSLL, que gira entre 9% a 15%. E você tem também o imposto de renda sobre a pessoa jurídica, que vai de 15% a 25% a depender do teu regime tributário. Aí você me chega para um empresário que paga tudo isso aqui de imposto e diz que o cara tá vivendo só de dividendos sem trabalhar. Eu sou maluco para perguntar pro senhor Lula um dia se ele já viu a jornada de um empresário que tá criando uma empresa. Normalmente é o cara que vai trabalhar de 12 a 14 horas por dia, porque ele tá trabalhando no emprego que ele já tinha, sendo que tá construindo a empresa dele ao mesmo tempo, que é para poder fazer uma migração aos poucos. Esse cara rala, dá um duro danado, vê que 80% das empresas no Brasil quebram até os 5 primeiros anos, por causa de complicação fiscal, por causa de dificuldade. Aí quando esse cara consegue vencer e virar a empresa dele, começa a dar um pouquinho de lucro, continua trabalhando suas 12, 14 horas por dia, pra lá no fim tirar talvez um pouco de lucro líquido depois de 2 anos que ele criou a empresa, porque é a hora que a empresa começa a realmente dar resultado. E o cara vir me dizer que o cara vive de dividendos sem trabalhar e sem considerar essa carga de imposto inteira aqui, das duas uma. Ou o cara é muito ignorante ou o cara é muito mal intencionado. Tô fazendo tudo isso para você entender que essa fala não faz sentido. E tecnicamente, quem vive sem trabalhar de verdade é o próprio governo, que recebe toda essa carga de imposto, independente se a empresa tem lucro ou não.
inclusive. Ah, beleza, passou a minha parte de eu, cidadão, aqui, trazendo a minha revolta pra vocês, e esse vídeo tem viés sim. Vamos seguir em frente agora de forma 100% racional. O que a gente tem visto de debate após a tributação dos dividendos é se nessas outras cargas de imposto que a gente viu aqui vai ter uma compensação ou não. E o fato é que isso ainda não foi batido o martelo. Mas no fim do dia, dá pra gente esperar. Caso realmente passe pra frente, a tributação de dividendos pode aumentar a arrecadação em 160 bilhões pro governo. Ou seja, sim, um aumento da carga total de imposto. E aí, se a gente escuta essa novela toda, taxa ou não taxa, vai ser bom ou vai ser ruim? Como é que você tem que pensar agora sendo o seu eu investidor? Bom, para isso a gente precisa lembrar que até 1995, por exemplo, os dividendos eram tributados aqui no Brasil. Na época, quando os dividendos passaram a ser isentos em 1995, a razão era justamente porque as empresas já pagavam impostos demais na DRE. Então fazia sentido o lucro não ser tributado. Então, de 1995 para trás, a gente tinha tributação. E mesmo assim, existiam estratégias de dividendos vencedoras para quem investe em ações desde aquela época. O próprio CEO Luiz Bassi, que investe há mais de 60 anos na bolsa, pegou todo esse período e é um investidor muito vencedor, focado em dividendos e que veio lá daquela época com tributo nos dividendos. Além disso, em diversos outros países ao redor do mundo, os dividendos são tributados, como é o caso da Irlanda, que taxa em 51%, Reino Unido e Canadá com 39%, Estados Unidos com impostos que chegam perto dos 30%. E mesmo com esses impostos, a gente tem dezenas de estratégias de dividendos que funcionam por décadas por lá. E foi justamente isso que a gente foi procurar quando a gente montou a nossa estratégia sistemática, a máquina de dividendos, por exemplo. A gente se baseou em estratégias que funcionavam há séculos no mundo como um todo, trouxe todo esse conceito e adaptou para o contexto do mercado brasileiro. E descobriu que se a gente focar em 4 métricas do mercado, que são liquidez mínima diária de 3 milhões de reais, presença de pagamento de dividendos por mais de 5 anos pelas empresas, médias altas de dividendos nos últimos 3 anos e empresas que apresentam lucro recente nos últimos 12 meses, pelo menos, a gente vai encontrar 10 empresas que dentro das mais de 400 da bolsa apresentam uma performance histórica muito acima da média. E é isso que esse gráfico mostra para vocês. O retorno da estratégia máquina de dividendos bate por muito longe o índice Bovespa aqui no Brasil. E o melhor de tudo é que para você que está aqui, independente se você apoia ou não a taxação de dividendos, a gente liberou um e-book que te mostra 7 empresas que estão atualmente dentro das mais pagadoras de dividendos da bolsa e te explica detalhes de como esse método foi criado. Fui eu mesmo que escrevi e a gente tá te liberando nesse link que tá aqui em cima ou na descrição do vídeo. Por fim, eu deixei aqui minha opinião muito clara, te provei com argumentos técnicos o que eu tô te falando aqui. E te mostrei também como é que você tem que pensar em relação ao seu eu investidor, de forma racional, sistemática, e independente das notícias, vai saber sempre como agir no mercado financeiro, o que comprar, o que vender e quando fazer isso. Com taxação ou sem taxação, o importante é você ter uma estratégia e não se deixar levar pelos seus viés emocionais. Agora me conta aqui embaixo o que é que você tá achando sobre isso, o que é que você vai fazer como investidor, caso isso realmente aconteça. E se você agora quer continuar na linha de polêmica, quiser ver detalhes de como o senhor Pablo Marçal está investindo nesse momento, assistir esse outro vídeo aqui, que eu e o Ramiro te contamos isso em detalhes. Estou esperando por lá.